Nós vamos falar agora sobre um assunto bem importante. Tem relação com os nossos pets e também com uma doença silenciosa que vem vitimando os nossos amiguinhos de pata. Para aprofundar este tema, nós recebemos agora o médico veterinário Tiago Reis Conceição. Dr. Tiago é diretor do Prontovet Hospital Veterinário. Como vai, doutor Tiago? O senhor está de bem com a vida? Tudo bem, de bem com a vida, muito de bem com a vida. Assim estimo. Doutor Tiago, explica para nós, por favor, o que vem a ser leishmaniose, além de ser uma palavra difícil. Então, leishmaniose é tão difícil quanto o próprio nome diz, é uma doença causada por um protozoário, né, que acomete todos os mamíferos em princípio, mas em especial os nossos cães, os nossos pets, é que vem sofrendo mais com isso, né, e, enfim, ela é transmitida por um mosquito, né, que pica o cão, pica o ser humano, e acaba fazendo esse estrago todo aí, silencioso, como tu mesmo disse, né, e por ser silencioso, de progressão lenta, e aí acaba, com essa progressão lenta, acaba se espalhando de uma maneira silenciosa e causando grandes perdas para nós e para os nossos pets. Quando o senhor fala em perda, o que nós podemos identificar? Como é que essa doença vai se instalando? Como ela vai progredindo? Existem sinais de alerta? Sim, os sinais de alerta nos cães, eles são bem inespecíficos, diria assim. O animal vai perdendo peso, alguns deles fazem lesões de ponta de nariz, lesões de pontas de orelha, né, descamações de pele. A gente costuma dizer, claro que isso para o tutor fica meio estranho de ver, mas eles começam a aumentar os linfonodos, os gânglios, né? Alguns deles começam a ter crescimento exagerado das unhas, e esses são os primeiros sinais que a gente consegue ver nos pets. Além do que, né, tem muitos casos positivos que são assintomáticos, por isso que a gente acaba alertando para as pessoas testarem sempre, mesmo que o animal não tenha sintoma. E como é que é feita essa testagem? Então, nos cães a gente tem inúmeros exames que comprovam, né? Alguns deles mais conclusivos que outros, né? A gente inicia geralmente com um teste rápido, que é a imunocromatografia, é feito dentro do consultório mesmo, com uma gotinha de sangue. Esse é o exame inicial, que a grande maioria faz. Porém, esse exame ele não é um exame conclusivo, ele é um exame de triagem, ele dá um alerta para a gente poder seguir pesquisando e seguir para poder confirmar essa doença. A gente precisa de outros exames aí, que são, em geral, mandados para fora, né, para laboratórios de referência. Doutor Tiago, essa doença pode levar um animalzinho a óbito? Com certeza. Ela, por ser silenciosa, por ter esse avanço lento, as pessoas vão deixando, o animal vai perdendo peso e vai deixando de comer. E, em geral, quando eles deixam de comer, quando eles começam a mostrar sinais, é porque a doença já está bem avançada, e aí, consequentemente, as chances diminuem, né, da gente trazer o animal de volta e tratar e deixar ele bem. Nossa, olha só, a gente quase não ouve falar e o estrago é bem intenso. A gente não ouve falar, até porque é uma doença muito mais comum do meio do Brasil para cima, né? Centro-Oeste, Nordeste, dali para são as regiões que são onde a doença é mais comum. E aqui no Sul ela ainda é muito negligenciada, porque se diz que, por ser uma região mais fria, a proliferação dos mosquitos não é tão grande, mas, enfim, a gente tem muitos casos aqui na Grande Porto Alegre, inúmeros casos, né? E temos que estar alertas aí para a gente poder combater isso aí. Especialmente em função desta variação de clima, né, doutor Tiago? E eu já lhe pergunto o seguinte: existe algum risco de transmissão para os humanos? Pois então, esse é um ponto chave que eu bato muito, né? Inclusive, eu tenho muito contato com o pessoal de vigilância sanitária, eu vou atrás, né, do que estão atendendo, do que estão diagnosticando nos humanos, e isso me preocupa bastante. Recentemente, eu tive no Centro de Vigilância Sanitária aqui do Estado, conversando com a autoridade máxima aí na leishmaniose,
e eles me passaram alguns dados importantes. Os testes rápidos para humanos, eles existem em grande quantidade disponíveis nos postos de saúde ou disponíveis no centro de vigilância sanitária para serem colocados nos postos de saúde, e eles são muito pouco utilizados. Então, pela quantidade de animais positivos, a gente deveria ter muito mais quantidade de pessoas positivas. O problema é que a doença ela é muito negada, ela é muito negligenciada pelos médicos, e como ela é uma doença de diagnóstico específico, precisa ser testada de uma maneira específica para ser diagnosticada, muitas vezes ela é subdiagnosticada, como a gente chama, né? Então, tem muito poucos casos diagnosticados no estado em seres humanos. E o que chama atenção é para os sintomas dos seres humanos. Os sintomas nos seres humanos iniciam com febre e dor no corpo. Qualquer doença causa febre e dor no corpo. Se uma pessoa hoje de uma zona mais pobre da cidade vai num posto de saúde com febre e dor no corpo, a última coisa que eles vão pensar é leishmaniose. A última coisa que eles vão testar, né, é leishmaniose, que dirá um hemograma fazer, né? Então, a gente tem, na minha visão, tem muito subdiagnóstico, né? Tem muito pouca procura. Inclusive, se tem dados, isso não é eu que estou dizendo, se a gente procurar lá no GZH, a gente vai ver de 2016, 2017, quando começou a se falar muito isso aqui na Grande Porto Alegre, vários casos noticiados pela imprensa, de mortes de pessoas em grandes centros de diagnóstico, né, no Hospital Conceição, no Hospital de Clínicas, pessoas diagnosticadas com leucemia, que no leito da morte acabavam sendo feitas coletas de medula e acabavam sendo diagnosticadas com leishmaniose tarde demais, infelizmente. Então, isso é muito grave. Como ela é uma doença que se confunde com outras, né, com leucemia, enfim, nem todo ser humano tem lesão de pele clássica, né? Então, existe um dado muito importante científico que diz em regiões endêmicas, né, tipo Nordeste, Centro-Oeste, as pessoas precisam ir ao médico em torno de 11 a 12 vezes para um médico desconfiar de leishmaniose. E isso é que torna ela letal, porque a pessoa vai no médico, está com febre, dor no corpo, toma um paracetamol, uma dipirona. Vai no médico de novo, está com dor no corpo, manda para casa com um outro anti-inflamatório. E assim vai. Isso são dados científicos, não é eu que estou dizendo, né? Então, isso é muito grave, porque quando o médico acaba desconfiando da doença, muitas vezes já é tarde demais. E aí a pessoa pode vir a óbito até sem um diagnóstico. Então, isso sem ninguém saber que veio a óbito por conta de leishmaniose. Então, isso eu vivo alertando, assim, porque eu vejo uma negligência muito grande. E nas próprias autoridades de saúde, eles falam, né, que muitas vezes vão conversar com os médicos do Sistema Único de Saúde, eles acabam não dando muita bola, não só para leite, mas para outras tantas doenças aí transmitidas de animais para os seres humanos, né? Como esporotricose, enfim, tosse dos canis, sarna, doenças básicas, assim, que são comuns em animais e que a gente sabe que passam para o ser humano e são bem graves, né, por conta disso. Muito sério, muito sério. Nós vamos voltar a falar sobre este tema, mas eu não posso encerrar sem lhe perguntar, existe a possibilidade, o senhor faz um tratamento online, quer dizer, sem a presença do bichinho, o chamado Virtual Leite? Por favor, explique para nós. Então, o Virtual Leite é uma empresa nova que a gente lançou há pouco tempo atrás, e ela veio numa época em que o Conselho Federal de Medicina liberou telemedicina, porque até então era proibido fazer telemedicina em veterinário. No primeiro momento eu achei um absurdo aquilo, né? Porque como é que eu vou examinar um animal? Essa mesma pergunta que a senhora fez, né? E o que se vem a partir desse regramento aí? O que surgiu? A leishmaniose é uma doença que tem que ser obrigatoriamente passada por um clínico primeiro, né? É o clínico que faz o diagnóstico, onde ele estiver. Eu tenho paciente na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, em tudo que é lugar do Brasil, eles fazem o diagnóstico inicial, a gente faz a telemedicina, faz a orientação dos demais exames que precisa, eventualmente, e aí acaba orientando exames, vacinas, tratamentos via online, em conjunto com o técnico da região onde o animal estiver alocado. Então, trazendo conhecimento, tecnologia para a volta dos animais, especialmente com leishmaniose.
diante de uma situação grave, né, que a gente quase não sabe, mas vamos voltar a falar, como eu lhe disse, nós temos então também um atenuante que agora podemos ter uma consulta com um médico veterinário online. Dr. Tiago, foi um prazer recebê-lo no De Bem com a Vida. Muito obrigada.